Olá, pessoal. Estamos ao vivo, aguardando a verbena entrar para a gente fazer uma entrevista incrível sobre astrologia para uma vida consciente. Vamos esperar todo mundo entrar. Todo mundo que vai participar com a gente. E aí, esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Mas acho que eu já vou te enviar a solicitação. Peraí. Opa. Tô fixando o comentário aqui para o pessoal, quando entrar, saber do que a gente está falando. Quem não sabe, Oi, oi, agora eu tô ouvindo. agora Aê! foi. Oi, tudo bom, Mariana? Tudo bom? E aí? Boa tarde a todo mundo que já está conectado. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Vamos esclarecer as coisas aí para quem não conhece, né, Verbena? Para as pessoas começarem a se conectar mais. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mais Tá ok? alguns segundinhos. E hoje? Hoje, como é que tá o céu de hoje? Pra gente saber o que tá acontecendo com a gente hoje. Hoje a gente está saindo um pouco do impacto do eclipse. Hum, Tá com mas eco não, para você? não, tá bem pouquinho Não. assim. Eu acho que, não, acho que tá um pouco. Mas por que será? O volume? Vou ver aqui. Eu tô com o computador aberto. Vou fechar. Não, eu também tô. Às vezes dá microfonia, né, com o computador É, aberto. É. o meu tá bom. O seu tô ouvindo bem. Perfeito, sem problema. Então tá Mas se bom. precisar, eu coloco o fone. Será que é a Uhum. posição? Bom, vamos tentar assim. E você tá me vendo bem? Eu tô te vendo um pouquinho assim. Tá me vendo bem? Desfocado? Eu tô te É, vendo bem. Tá sem tá um foco? pouco. É, tá um pouquinho. Mas eu acho que é a questão da internet, né? A velocidade da transmissão, quem sabe. Quem sabe melhora já já. Vamos mexendo aqui, né? Aprendendo. Então vamos lá. Fala só um pouquinho do que está acontecendo hoje para a gente começar no nosso papo. A gente está Vou saindo do abrir aqui. eclipse. Vou abrir aqui para a gente ver a data direitinho e colocar essa informação direitinho também para vocês. Tá. Mas a gente acabou de sair de um eclipse super forte, né? E num eixo importante também aqui do Brasil. Esse eclipse mexeu bastante com estruturas de poder e principalmente com os ânimos das pessoas que estão procurando novas maneiras de concatenar ideias e pensamentos. Que eu acho que o que ficou mais aparente nesse último eclipse é que a gente não está dando conta do mundo com os conceitos que temos hoje. O mundo Uhum. ficou mais complicado, mais dinâmico e a gente precisa se atualizar. É, e se adaptar muito, né? Muita adaptação também.
Então, vamos começar do começo. Agora que já tem mais gente aqui, vamos começar do começo. Eu quero que a Verbena nem sempre foi astróloga, nem psicanalista, né, Verbena? Então, eu queria que você Não. explicasse, falasse um pouquinho da sua vida passada, como é que era a sua, no que você trabalhava e o que que aconteceu ou foi acontecendo para você ir se descobrindo e descobrir que o seu destino era outro, né? Que seu Uhum. propósito era outro no seu fazer aqui. Pois é. Eu era advogada, trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Eu tive uma experiência muito boa nessa área, assim, profissionalmente, na parte do desenvolvimento da carreira, foi legal, mas não encontrava um contentamento nisso. Uhum, Não atendia, faltava alguma coisa que eu não conseguia nomear, né? Até a época em que eu realmente fui fazer um processo terapêutico e consegui entender que o problema era a escolha, essa escolha não tinha a ver com uma escolha de alma, né? Eu fui seguindo o barco e as coisas foram funcionando e eu senti que era uma confirmação, mas na verdade não chegava nesse lugar, né, do autêntico mesmo. uhum, Até eu tomar coragem e descobrir o que que era que me fazia pulsar na vida, né? E uhum, era esse aspecto terapêutico, mais ligado com o reino do simbólico, né? E aí eu consegui encontrar esse caminho, primeiro na astrologia e no tarô, que foram recursos mais imediatos para mim, e depois eu encontrei a psicanálise e isso deu um direcionamento todo especial para essa formação do simbólico, né? sim, Então, hoje eu trabalho com essas três linhas, né? A uhum. psicanálise, o tarô terapêutico e a astrologia também voltada para processos terapêuticos. Teve a ver com a maternidade, essa mudança de carreira ou não? Ou foi antes? Não, foi bem depois. Ah, Foi foi bem depois. depois. Olha. Uhum. Mas teve a ver com alguma coisa que aconteceu, que te influenciou assim do modo macro, né? Os astros se movimentaram e fizeram com que alguma coisa acontecesse? Não, diretamente com a maternidade, não. O que a maternidade me proporcionou foi uma revisão das relações humanas, isso sim. Então, eu Hum, tinha uma fantasia muito romantizada da maternidade, do apoio que eu receberia da família, ou da alegria que é ter um filho, como se fosse só isso, né? é, Mas tem toda exato. uma transformação da mulher que acontece nesse período também e que foi ficando mais evidente para mim. Então, a Uhum, partir daí, realmente as relações tomaram outra proporção para mim. Isso uhum. sim, isso sim, foi uma transformação à parte, mas não necessariamente com a questão da carreira. Isso era um lugar interno diferente. E daí, o que que eu ia te falar? Na minha sessão, na sessão que nós fizemos juntas, você me falou assim que muita gente pensa que a astrologia é só estudar os astros lá longe, e por isso que as pessoas não fazem conexão, né, com a vida delas. Então aí você me explicou que é o efeito que os astros causam, né, na nossa natureza, nos cinco elementos. Então, isso é legal para gente, para você explicar um pouquinho, né? Para as pessoas começarem a achar que não é aquela coisa lá longe que acontece e não tem nada a ver com a minha Uhum, vida aqui, né? Então, explica um uhum. pouquinho para a gente o que é astrologia, né? Que é esse estudo do efeito. Sim, a gente gosta de pensar no mundo, nós e o mundo. Uhum, E que a gente determina o que acontece no mundo, né? uhum, E a astrologia, ela traz um outro paradigma, que é nós como parte de um mundo que já opera, né? E que sofre influências desses posicionamentos todos, uhum, né? Como a gente é parte dessa natureza, como expressão do planeta, né? Nós também manifestamos essa expressão dos astros, né? uhum, O posicionamento da Terra em relação aos planetas que a circundam, também fazem esse giro ao redor do Sol, cria ângulos, cria correntes de energia,
fluências, desafios, e isso se manifesta na nossa vida também. A gente sente essas influências e muitas vezes a gente responde com atitudes, né? Esse é o ponto. Até que medida a gente está respondendo de uma maneira sem consciência, Sim. sem perceber que estamos Uhum. fazendo estamos oferecendo essa resposta para o mundo, né? Então a astrologia vem esclarecer que influência é essa que está acontecendo com você? Por que você se incomoda com certas situações? Porque outras pessoas vivendo a mesma situação não se incomodam como você, por exemplo, né? Porque Uhum. isso é uma questão para uns e não para outros. E aí a gente vai compreendendo o que cada posição significa na prática para cada um. Uhum. E daí a gente Então, vai para. Pode falar, pode mais do falar. que entender a posição nos céus, assim, por uma observação, né, pegar um telescópio e indicar onde É, está cada planeta, é compreender o que aquilo causa. sim. E de formas assim eletromagnéticas ou através da. Porque hoje em dia já se fala até que não existe. Tem muitas teorias que contrariam, por exemplo, a lei da gravidade. Fala que seria mais um magnetismo, né? Uhum. E aí abre, né, um leque muito grande, porque daí se existe um magnetismo, existe em todo lugar, existe com todos os astros, né, não só da Lua com a Terra ali, na influência das Uhum. marés, né, dos líquidos todos que existem. Então, é algo que é científico, né? Se a gente vai se aprofundar, vai se conectar, a gente consegue perceber, né, Uhum. essas evidências. E daí a Uhum. gente passa ali para a próxima pergunta, né? Que você falou, as pessoas, cada pessoa reage de um jeito àquelas coisas que estão acontecendo, né? No nível macro, no macrocosmo, assim, interfere no Uhum. micro, né? Isso até na Terra a gente pode ver, né? Nos ecossistemas, né? Desde do ser mais pequenininho lá é afetado pelo que ocorre numa floresta, tudo. Então, o que que acontece? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a astrologia se encaixa com as outras teorias, porque existe também o nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? A gente faz as coisas e tem o efeito daquilo que a gente faz. Só que de que forma, né? Explica um pouco pra gente. Tem a ver com o macro influencia na nossa resposta ou nas nossas ações? Uhum. Uhum. Pois é, eu tenho uma visão muito particular da astrologia nesse sentido, porque eu não concordo muito com esse determinismo que algumas correntes colocam de que você está fadado a um destino pela sua carta natal, né? Uhum, Então, tem toda uma técnica também para a gente poder nomear experiências, identificar em que época vai acontecer, que época você vai casar, se você vai ter uma doença, em que momento da sua vida isso vai acontecer. É possível a gente prever isso, mas só num paradigma de que eu sou um grande marionete, né, dessas forças. E eu, particularmente, não gosto dessa visão. uhum, uhum. Eu sou Sagitário, tenho ascendente em Aquário, então eu não gosto dessa É, noção de aprisionamento, né? E eu acredito muito mais no livre-arbítrio, e de que, em alguma medida, esse conhecimento proporciona para a gente uma ampliação no nosso leque de opções, para que eu uhum, possa fazer escolhas melhores, né, que vão me conduzir também a movimentos vitalizadores. Então, é claro que, como técnica, é possível a gente identificar que, numa determinada idade, você pode passar por um processo de queda na vitalidade e ter uma doença. Mas sim. também nós temos a condição hoje de programar toda uma vida mais saudável, de optar por melhor alimentação, de cuidar da saúde efetivamente. Então, eu posso evitar esse quadro, por exemplo, Uhum, uhum, né? Então, dessa mesma maneira, eu também acredito que o olhar terapêutico, né, aplicado à astrologia,
permite que a gente comece a aprender sobre si a ponto de fazer escolhas melhores, compreendendo nossa operação, nosso funcionamento, para que a gente faça escolhas melhores a partir disso. E não fique simplesmente refém de onde essa maré pode me levar, porque ela pode me levar para resultados ruins, Uhum, né? uhum. Mas se eu observar esses padrões operando em mim, me conhecer com mais profundidade, eu posso tomar o leme desse barquinho, Sim, né? sim, Conduzir sim. melhor. Então, aí é um movimento de utilizar a astrologia para o autoconhecimento, né? E a partir daí para um processo mais terapêutico, para ir ajustando melhor, né? Sanando melhor, vai as seus desafios, né? Investindo naquela superação e investindo também vai em pontos fortes que você tem. Então, é algo que serve para o autoconhecimento e para o desenvolvimento da pessoa, né? De uma forma mais consciente. É, sem dúvida, sem Uhum. dúvida. A grande questão é esse desenvolvimento pessoal, né? Até que medida a gente está pronto para saber quem nós somos É de verdade, verdade. é verdade. Muita gente adia, né, Verdena? Hum, É mais uhum. fácil, né? Às Fácil, vezes a gente tem glorioso, né? benefícios. Às vezes a gente tem benefícios em ser quem estamos apresentando ser, Uhum, né? Mesmo que não seja uma versão 100% autêntica nossa, mas a gente pode ter assim conseguido boas relações, uma posição social interessante, a gente pode estar atendendo expectativas da família, por exemplo, e assim eu me sinto pertencente a esse grupo, né? Isso me nutre, ninguém me questiona porque eu atendo tudo que esperam de mim. Mas aí a gente está falhando com a gente, exato. né? Se essas E, a, escolhas não forem de fato autênticas, né? uhum. E acontece muito disso, de você, de pessoas assim se consultarem com você, quererem mais ou menos uma fórmula mágica, mas ao mesmo tempo continuarem negando a própria essência e querendo se encaixar. Acontece. Eu Acontece. imagino. São dois lados de uma mesma corrente, sabe? Porque, por um lado, o meu processo individual, que foi bastante transformador, ele também atrai pessoas que estão nesse momento de transformação. Então, isso é Hum, interessante, né? As hum, pessoas, quando conectam comigo, de alguma maneira, elas também estão antecipando uma transformação possível, né? E uhum, eu acho que ter trilhado isso individualmente também me capacita para compreender essa demanda da pessoa e enriquece, né, essa troca. uhum, Mas tem também esse lado que você comentou da expectativa de que eu dê uma resposta pronta do que você deve fazer. O que os astros estão me mandando fazer, né? Como se houvesse o roteiro para você seguir passo a passo. uhum, E essa resposta é de cada um, porque cada um vai ter o seu tempo para se fortalecer e encarar uma mudança que não é fácil, né? uhum. Sustentar essa opção quando o outro vai duvidar de você, quando o outro vai dizer, tá vendo? Quem mandou você fazer essa troca aí? Quem mandou sair do emprego certo? Agora tá aí precisando de dinheiro? Vai trabalhar, vou emprestar dinheiro para você não, Quem mandou né? você ser corajoso, né? E eu não. Tem isso também. Então, tem algumas pessoas que esperam que a gente dê todo o caminho, né? E isso é impossível. Cada pessoa tem o seu e precisa descobrir o seu caminho para que essa transformação seja algo enriquecedor para a sua vida, né? Para que Uhum, você passe por isso com protagonismo, que isso seja efetivamente seu, uma conquista, né? exato. Isso ninguém vai tirar de você. E assim, por mais que a gente apresente um caminho das pedras, não tem o mesmo sabor de vitória. Exato. Né? E é aquela coisa, né? Se a gente não toma consciência, vai ser um movimento oco, né? Vai ser alguma coisa assim que você fez por algum motivo externo, né? Você Uhum. precisa tomar consciência dos seus passos e das suas escolhas, né? Senão não vai ter aquele sabor maravilhoso da vitória. Uhum. Ó, Uhum. vamos ver. A Michelle perguntou.
A astrologia pode contribuir com peso. Opa, fugiu aqui para mim. A partir de um determinado ponto dentro da jornada de autoconhecimento. Acho que ela quer saber mais ou menos se tem um momento certo dentro da jornada para dar uma contribuição assim, ó. É agora. Agora você precisa Uhum. saber. Agora vai. É. Olha, eu acho que a astrologia é um conhecimento muito democrático, né? E para todas as idades a gente encontra brechas, né? Que a pessoa já tem essas aberturas para receber a orientação que pode vir do estudo do seu mapa pessoal. Mas existe sim um momento especial onde eu sinto que as pessoas têm uma abertura diferente, que é no Hum, retorno de Saturno. Então, nessa época, essa janela dos 28 aos 30 anos, as pessoas têm sim uma abertura para receber essa orientação. Parece que o solo fica mais fértil para plantar essa sementinha, né? sim. E tem uma avidez nessas respostas que a astrologia pode proporcionar sobre si mesmas, né? Eu acho que essa é uma época onde a gente está mais voltada para um autoconhecimento, então essa orientação faz mais sentido, né, do que Uhum, antes, ou depois que às vezes também a pessoa já desenvolveu esse autoconhecimento, né? Então, a pessoa com 40 anos, em alguma ela já conhece um pouco, né, da sua sim. trajetória, do seu funcionamento, então talvez não seja tão brilhante assim esse conhecimento. Mas é claro que faz toda a diferença. É. Eu tô com 38, fui fazer agora, né? Mas foi assim Uhum, incrível e super animador, porque também reforça coisas que você já sabe, né? Reforça muita coisa e te afirma, assim, fala assim, segue por aqui mesmo, tá tudo certo. É aqui que você tem que continuar. E o que eu ia te falar? Para as mulheres, né? Que acho que o meu maior público é feminino. 90% das mulheres são mulheres que fazem coaching comigo. E eu acho que as mulheres também são mais abertas à espiritualidade, ao autoconhecimento em geral. Né? Os homens, uhum. tem uns que até são, mas demoram um pouquinho mais para se permitir, né? Para falar, não, realmente eu preciso. Então, vamos falar para as mulheres entenderem mais profundamente os seus mapas natais, né, para que possam atuar com mais consciência na sua vida, no campo profissional, relacional, saúde, abundância, tudo isso daí, filhos, maternidade, o que elas precisam, sabe, se aprofundar no conhecimento do mapa? Eu acho que estudar a posição da Lua é um ponto muito importante para toda Uhum, mulher, porque vai revisitar a história dela com a própria mãe, a relação que foi desenvolvida com essa figura materna, qual é o exemplo que essa figura deixou, porque a gente absorve o exemplo numa fase pré-linguagem. Então, antes da gente uhum, concatenar ideias e criar uma linguagem para elaboração racional dos nossos fatos, nossos acontecimentos, a mãe já deixou um exemplo. Então a gente sim, carrega isso por muito tempo num lugar muito primitivo nosso, sabe? E como mulheres a gente pode reproduzir algumas coisas, né? Então tem um peso muito especial e diferente, né? A figura materna para a mulher. Então, acho que uhum, esse é o ponto inicial de estudo do mapa. Né? Um da outro Lua. ponto de muita força também no mapa natal é a Lilith, né? Porque é onde a mulher consegue entrar em contato com a sua individualidade, no sentido da vontade, de reconhecer as próprias vontades sem se confundir com a influência, né, da família, com a influência cultural, com as dependências econômicas, dependências emocionais. Então, esse é um Uhum. ponto de muito fortalecimento individual também.
Uhum. Esses dois pontos no mapa, nossa, é anos estudando isso. Não é uma coisa assim, vou fazer uma É, consulta e vou descobrir. Você vai descobrir a é, porta. A hora que exato. você atravessa, tem todo um conteúdo ali para ser elaborado que leva tempo também. Uhum. E eu fiz uma bagunça aqui, mas vamos lá. É, já misturei as perguntas, mas vamos lá. É, vamos dar uma recapitulada assim antes para esclarecer para ninguém ficar confuso. Vamos lá. As pessoas elas nascem com uma essência e elas vão se transformando, se revelando, né? Aí você falou dos 28 aos 30 anos que o que que acontece, né? Que é quando Saturno dá uma volta inteira ao redor do Sol e volta para aquele mesmo ponto lá que ela estava na hora que a pessoa nasceu, certo? Isso mesmo. E daí você me falou uma frase muito linda. Saturno é um grande ponteiro astrológico, né? E por que Uhum. que é Saturno? Por que cargas d'água é Saturno e não É um outro Saturno, né? planeta? Daí eu falei pra você até, tá bom, Saturno é um planeta grandão, sólido, os outros são gasosos, mas Isso. só isso que eu tenho percepção. Vamos lá, explica pra gente por Pois que que Saturno é é, tão acho que você importante. trouxe um dado, trouxe um dado ótimo, porque isso também é usado como argumento, né, na astrologia. Hum, A composição, o material de composição dos planetas. hum, Parece haver alguma correspondência, né? Do material ser mais sólido até Saturno, e a partir daí os planetas têm muito mais elementos gasosos, né, mais sutis. uhum, E o que a gente percebe na história de vida das pessoas é que movimentos que têm a ver com escolhas de vida, com construção da sua trajetória, de patrimônio, construção de uma carreira, de um nome público, essas coisas que acontecem de dentro para fora, do mundo externo, elas vão até Saturno. Então, a gente tem essas instâncias. hum, Mercúrio diz respeito ao uso do intelecto. Aí, Vênus diz respeito ao uso do dinheiro, a forma como eu me aproximo e me relaciono. nossa, Marte, aquilo que me move, o que me interessa, né? Eu quero conquistar. E assim a gente vai caminhando até Saturno, né? Saturno delimita essa instância do material e do concreto, né? oh, Urano, Netuno e Plutão são planetas que influenciam sutilmente na forma de pensar, né? na, no, na sensibilidade que eu tenho para a compreensão do outro. Então, ele realmente é diluído, não está tão ligado assim com atitudes concretas. Tem mais a ver com um estímulo, né? Mais sutil. Então, uhum, até Saturno a gente percebe que tem um impulsionamento para coisas mais concretas, né? uhum, E Saturno é esse planeta super, né? Ele é grandioso, né? Em tamanho, tem os anéis e tudo, né? E Saturno está muito ligado com os processos de elaboração de certo e errado, que vão se ajustando também ao longo do tempo e das civilizações, mas principalmente no nosso limite individual. Então, coisas que a gente poderia dar como certas até uma idade, quando a gente chega no primeiro retorno de Saturno, a gente vai comprovar se aquilo é certo para nós. uhum, Então, é uma experiência muito marcante por isso, porque faz com que, de alguma forma, eu tenha que me libertar e encerrar códigos de conduta que não se aplicam para a minha experiência real. Então, na minha entendi. experiência de vida, aquilo não se aplica. Uhum. E daí, E ai gente, peraí que acho que estão me ligando aqui, tá. e é por engano. Então, peraí, rapidinho. Pararam. Parou, descobriram que era engano. Então, vamos lá. Mas Acontece. daí, ele voltou, peraí, rapidinho. Ai, gente, é assim mesmo, né? A gente tá todo mundo em casa e em casa acontece de tudo.
Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas meu cachorro está aqui na minha porta também, pedindo para entrar. São as coisas de home office, né? Gente, vão me Eu mandando achei. perguntas, tá bom? Escrevam. Isso. Então vamos lá, vamos entender Saturno. Ele dá a primeira volta quando a gente faz 28 anos. Aí a partir daí na nossa vida, a influência dele vai ser assim determinante ou a gente precisa esperar a outra volta que ele vai dar e para sentir mais a influência. Então, a gente fica mais sensível mesmo depois desse primeiro retorno. Parece que quando ele fala com a gente escuta. Uhum, Porque a trajetória de Saturno conversa um pouco com a ideia dos setênios, né? uhum, Então, quem já conhece um pouquinho de antroposofia sabe que as mudanças de setênios geralmente trazem desafios próprios, a gente sente uma mudança de etapa na vida a cada 7 anos, né? Então, aos 28 são 4 setênios. Né? sim. E essa passagem, então, dos 28 anos, ela requer muita atenção e muita consciência. Então, a gente já fica mais ligado com a presença desse orientador, que é o Saturno. A partir daí, toda mudança de setênio, de alguma forma, a gente toca nesse ponto que Saturno tocou no retorno. Então, no Uhum, retorno, o que acontece? Dentro do mapa astrológico, a gente tem 12 casas, 12 setores, e todo mundo vai ter uma posição de Saturno em algum ponto. Então, se o Saturno está ligado, por exemplo, com os seus relacionamentos afetivos, nessa época de 28 anos, 28 a 30, você deve viver uma experiência forte de vida com esse tema. A partir uhum, daí, a cada mudança de setênio, é possível que você revisite esse tema. Porque se essa uhum, posição pediu que você fizesse uma escolha de vida, onde você comprovou aquele certo e errado que se aplica para você, então vamos supor que aos 28 anos eu entrei em contato com esse tema e não resolveu. uhum, Aí quando eu tiver no setênio seguinte, lá nos 35, esse tema pode se apresentar de novo. E aí, você vai resolver? Ou você vai insistir em não observar isso? Posso insistir em não observar isso. E o tempo vai passar, e o Saturno, como um ponteiro de relógio, vai uhum, caminhando nesse relógio cósmico. Vai ter um momento em que ele vai entrar em contato aqui de novo, vai fazer o segundo retorno. E uhum, aí, o segundo retorno é mais difícil se a gente não tiver feito esses alinhamentos antes. Né? Então, uhum. o segundo retorno acontece por volta dos 56, 58 anos. É uma época onde a gente sabe que as pessoas entram em contato com quadros de metaforização daquilo que não foi resolvido. Nossa, Então, são as doenças crônicas, que as tristeza, diabetes, a que dor. hipertensão, problema coronário. São os É, quadros que vão entregar que existe um conflito aqui dentro, que eu não consegui nossa, resolver. que legal, né? Nossa, e É. muita gente acontece coisas nessa fase assim de aí você vai ver a vida inteira da pessoa, a pessoa foi acumulando, foi resistindo, né, muitas Uhum, coisas e não adianta. Tem que uhum. resolver. Se não resolve pelo amor, resolve pela dor, né? Então vamos lá. Bom, a gente já começou a falar, né, do feminino, né, da importância da gente entender, mas não só para as mulheres, para os homens também é muito importante entender a lua, né? Para os homens também a lua tem relação com a mãe. Também tem relação com a figura materna e principalmente tem a ver com o que eles esperam receber de uma mulher. E Hum, aí é um estudo que pode ser muito bacana para os homens. sim. Para que eles se situem também de quanto de idealismo existe na figura da mulher que eles estão buscando, né? Que Uhum, talvez eles estejam muito fixados numa mulher impossível, né? Da gente muito. sustentar concretamente no dia a dia,
e se encantando apenas com esses atributos impossíveis de serem mantidos, né? E que é uma questão, porque a gente, aí falando como psicanalista, no consultório a gente vê muito essa queixa, né? Ah, ela mudou. Ela só Ela queria sempre ver foi uma. daquele jeito, você que não viu. Você que não atualizou a sua maneira de pensar e imaginou que essa mulher fosse a vida toda ser aquilo que te fez se encantar, né? Então, enquanto os Ixi, homens não deu uma conviverem com travada. mulheres reais, Ixi, oi? deu uma. Ficou assim, ó. Vou Voltou? recapitular. Vamos, agora voltou. Tá. Então, enquanto os homens não conviverem com mulheres reais, né, e não ajustarem o seu olhar também, para se Uhum. adaptarem a essas mulheres reais. Senão, eles vão ficar passando de relação em relação em busca dessa mulher idealizada. Né? Então, entender a lua no mapa natal também dá esse indicativo. O que será esse atributo que te encanta tanto no feminino, né? Porque se encanta no feminino, ele tem. Mas ele só vai conseguir desenvolver isso numa uma relação com profundidade. Né? Se ele Uhum. não passar dessa etapa de encantamento, perdeu o encantamento, quero outra, quero outra, quero outra, ele não vai conhecer ele mesmo. Não vai explorar Uhum. esse reino dentro dele. Né? Vai ficar Verdade. raso. E daí, Vermelho, vamos fazer um gancho para uma situação. Você falou uma situação que eu acho que é um dos problemas, assim, da maioria dos homens, que é essa idealização do feminino, né? E daí não lidam com Sim. mulheres de verdade, porque a sociedade também vende aquela imagem e a nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, faz com que as mulheres acham que tenham que ser perfeitas ou padronizadas, né? Todo mundo com a mesma rinoplastia, todo mundo magra, todo mundo. Então, isso no Brasil é um problema, né? A gente não consegue aceitar a nossa autenticidade porque a gente acha que tem que ser perfeita para ser amada, Sim, né? sim. Esteticamente perfeita, ou até limitando, fingindo que está tudo bem, limitando a nossa expressão, a nossa integralidade. Então, para os homens tem esse problema. E para as mulheres, né? Qual é o principal problema? É se encaixar? É negar a própria totalidade? O que você vê do. Negar a totalidade. Isso eu acho que é o mais real, assim, ultimamente, que eu tenho escutado nos discursos das mulheres, né? Elas negarem aspectos delas, porque senão ela vai bem, que convive com ela, que se sente intimidado por essa grandiosidade. Ela pode confrontar um pai, por exemplo. Ah, olha, isso é muito comum. O pai ser esse modelo do máximo onde alguém pode chegar. E a gente está numa geração de filhas que estudou mais, que se preparou melhor, que tem melhores oportunidades de trabalho. E essas mulheres, às vezes, elas se sabotam para não ultrapassar o lugar desse pai, Ai. né? E isso pode ter a ver com trancas aí que estão escritas no mapa, sabe? Uhum, Então, uma posição de Saturno, por exemplo, né? A gente falou de Saturno. O uhum, uhum. Saturno, fazendo um aspecto com o Sol ou com a Lua, ele pode ser um significador desse conflito, né? De uma mulher que não consegue se permitir ir além de onde esse pai foi. Nossa, isso Porque deve ela tem ser muito muito. comum, É. né? Porque Então, a a gente tem gente uma vai questão estar. cultural e também tem Uhum, uma questão energética operando naquela pessoa. Né? sim, Então, é uma uhum, trava na vida dela. sim. Então, e assim, é um combate, né, ao patriarcado, somente a autenticidade, né? Só de você se Só. permitir ser quem você é, você já vai estar num confronto direto ali com a ordem estabelecida. É Só. difícil. Só por você existir. Só. Só por ser você mesmo. Olha o entrave que tem, né, para as pessoas serem autênticas e terem uma vida estupenda, assim, né, e contribuir muito mais. Uhum. E aí você falou da questão do eixo, Sol-Saturno ou Lua-Saturno.
qual é o impacto disso? De ter uma conexão aí, de um jeito ou de outro? Uhum. Como Saturno é um representante dessa noção de certos e errados, né, também de limites, né, o Saturno acaba operando como um freio na nossa vida. Até onde eu vou, né? É até onde Saturno te permite. Numa Hum. correspondência com a psicanálise, Saturno participa do fundamento do superego, Ah, que é um castrador. desenvolvimento castrador, mas ele te coloca em contato com a realidade, Sim. né? E a partir dessa compreensão, você consegue entrar no modelo dialético, por exemplo, de compreensão da vida, você vai tem toda uma repercussão, né? A gente passar pela formação adequada do superego. Na astrologia, a presença do Saturno junto com o Sol ou com a Lua, que são luminares, Uhum. eles têm a ver com a nossa consciência, aquilo que nós somos capazes de apreender do mundo, né? Captar, Uhum. assimilar. Uhum. Então, um Saturno muito incisivo, conjunto com uma Lua, por exemplo, faz com que eu capte as coisas com muita responsabilidade, muito peso, né? Dou muito peso, tem que ser muito correto, tudo tem que estar muito certo, me cobro demais, exijo demais. Né? Então, isso pode ter uma correspondência real, uma figura paterna, por exemplo, de muita exigência, que espera muito dos filhos e tal, pode ter ou não. Porque se não tiver na vida real, a própria pessoa cria na cabeça dela, porque é a influência que o planeta tem, Uhum. né? Então, nesse sentido, o Saturno pode ser um ponto de poda. A pessoa não se permite ir além, ela se cobra tanto que, não é para mim isso. Só daqui 5 anos, quando eu tiver feito uma poupança, aí eu faço essa viagem, sabe? Ela Hum. vai dando argumentos para não sair do lugar e não explorar, não expandir na vida. Esse é o Saturno em conjunção, não sei o termo certo, que se conecta com a Lua. Com Sol e Lua. Tanto faz. Um ou outro, existe Existe essa essa poda. percepção mais da dureza da vida, que a vida é difícil, né? Então a pessoa apreende a realidade já com esse filtro, que as coisas são mais difíceis, demoradas, requerem muito esforço. Às Hum. vezes na história dela não é assim, mas ela Uhum. compreende dessa forma. Entendi. São as multiplicidades humanas, né? E aos poucos a pessoa pode vencer isso se ela assimila muito as coisas com dificuldade, né? Na dificuldade que as coisas podem ter, às vezes leva muito tempo para perceber que não é bem assim. Né? E num processo terapêutico, por exemplo, alguém oferecer essa visão de mundo pode fazer toda a diferença para ela. Uhum. Mas isso só explica assim para a gente entender. Essa conexão existe quando tem dois signos do mesmo elemento, em Saturno e no Sol, ou em Saturno e na Lua? Como é que existe essa. Independe. Não, independe. Hum, Independe. entendi. Quando Depende são dos elementos, traçados, né? quando são elementos conflitantes, por exemplo, fogo e água, a pessoa pode sentir mais. Ela Uhum, pode sentir mais uhum, o peso, né, da autoexigência, porque são elementos que não se harmonizam. uhum. Então, Então a gente isso podia. sim, vai dar um gradiente, né, no quanto aquilo Entendi. impacta a vida da pessoa. É, de repente. Bom, sobre Saturno, então tem a ver com o pai? Ou não vai ter? Às vezes não vai ter correspondência alguma. Às vezes tem. Na literatura é muito associado ao pai, porque a gente tinha um modelo familiar muito rígido, né, até pouco tempo atrás. E a gente não Uhum. pode esquecer que a astrologia é um saber
muito antigo, né? A gente está falando de textos da Idade Média, por exemplo, que já revisitaram o saber que era muito anterior. Uhum. Então, tem toda uma concepção de mundo atrelada também a esses significadores, né? Na Sim, prática, Saturno é uma figura de autoridade, né? sim, Então, quem exerceu essa autoridade naquele sistema familiar é a quem a nossa psique atribuiu a função de Saturno, né? Pode ser uma mãe, entendi. Pode uma ser. avó, Aham, pode. entendi. É, Aí é porque muito tem particular. famílias que são mais matriarcais, né? Que as mulheres ditam mais as coisas, as regras. Então pode ter essa Uhum. conexão. Sim, E, e daí você me disse também que a Lilith, né? A gente até falou dela ali na hora errada que eu comecei a falar, mas vamos lá. Por que que ela é tão importante se ela é uma lua hipotética? E uhum. ela revela sexualidade, desejos ocultos, ou mais alguma coisa? E por que que é o Saturno que puxa ela lá nos 28 anos? Então. A Lilith é o ponto entre a trajetória da Lua e a Terra, né? Então, a Lua Ah, fazendo, né, o circuito dela ao redor da Terra tem um ponto onde ela passa mais perto e um ponto onde ela passa mais longe, né? sim, Então, a gente chama de apogeu e perigeu, né? sim. Nesse ponto onde ela passa mais longe, o ponto médio da distância entre a Lua e a Terra é a Lilith. O que isso representa na prática, né? Aí esse ponto vai estar direcionando para algum lugar do céu, né? Se a gente traçar uma reta imaginária, esse ponto vai estar ou para alguma constelação. Então a gente vai definir o signo onde está a Lilith, né? No mapa de nascimento. Uhum. Mas a experiência com a Lilith, ela não é simples nem fácil. Ela vem acompanhada de um rompimento emocional importante, onde a gente vai se sentir abandonada, traída, esquecida, incompreendida, né? Nossa, Então, total. Até me é, assusta. não é assim um ponto para a gente ir lá todo mês. Não é a Lua. A Lua Aham. todo mês ela passa ali no mesmo lugar, né? Então o pessoal que gosta de astrologia até já sabe, a Lua tá em Aquário, a Lua tá não sei aonde. Que A Lilith legal. não é assim. É É sempre uma difícil. celebração, né, a lua? É, Sim, lua cheia, né? Vamos fazer o é. ritual da lua cheia. A Lilith vai chamar essa atenção mesmo, porque para chegar no estágio de consciência onde a gente acessa essa Lilith, eu preciso ter sofrido o Hum, distanciamento, né? Então, vamos falar do mito, né? A Lilith é um mito da cultura hebraica, que diz que na criação do mundo e do homem, Deus criou o homem e a mulher, e essa primeira mulher foi Lilith, porque ambos foram criados do barro, né? uhum, Então Lilith sabia que tinha essa mesma origem que o homem e ela não aceitava ser tratada de forma diferente. Então ela reclama dessa diferença de tratamento com voz própria. Ela reclama disso para Deus. E ela é punida, né? E lançada para fora do paraíso, ela é colocada no deserto, né? uhum, Ah, então, essa simbologia da Lilith ser lançada para um lugar de isolamento conversa com a gente no sentido de que eu entre em contato com essa força também à medida em que eu estou me sentindo isolada, incompreendida, né, abandonada por algum motivo, né? uhum, A partir daí, eu vou perceber que existem situações na minha vida em que eu não posso contar com o apoio e a compreensão do outro. Assim como no mito Lilith sobrevive no deserto, ela faz o que tem que fazer, se associa com os demônios, né? Então Nossa. tem todo um desdobramento, né? Mas ela Aham, permanece, ela sobrevive, né? Na nossa experiência de vida também, a Lilith vai representar esse momento em que eu tenho que fazer o que for necessário, né? Porque eu não posso morrer psiquicamente, preciso sobreviver.
né? Sim. Uhum. Então, a gente descobre uma potência que é essa de não contar com o apoio de ninguém, de não contar com a compreensão do outro, de inclusive desagradar o outro, né? E não se intimidar com a resposta que o outro vai me dar. Que o outro Sim. pode dizer que eu sou louca, clássico, que eu não vou conseguir, né? Aham. Então ali ele te dá essa reassegurada na gente, não, você consegue sim, confia em você, acredita, vai dar certo. E aí cada uma vai viver a Lilith em algum aspecto da sua vida. Tem mulheres que entram em contato com a Lilith na maternidade, tem mulheres que vivem isso na escolha profissional, no relacionamento, um relacionamento abusivo, por exemplo. Sair de um relacionamento abusivo exige que a gente se depare com a Lilith, né? Uhum. Então, aí cada pessoa vai vivenciar de alguma maneira, né, esse aprendizado com a Lilith. Então, não é um aprendizado fácil, e geralmente o que põe a gente em contato com essa força é o Saturno. Quando o Saturno passa, Hum. ele quer tudo da gente, né? Ele quer tudo, né? Autenticidade total. Então, acho também nesse E travou. lugar. A gente também revisita a Lilith por volta dos 28 anos, né? Quando a gente entra em contato com essa força. Mas é só nessa Conscientemente. época? É só nessa Não, época? Ah, tá. É não. cíclico também? É cíclico. O ciclo de Lilith é de 9 anos. Ah, 9 em 9 anos. Uhum, Que 9 anos. interessante. É 18, né? Importante também. Olha, Uhum. muito Aí a legal. gente vai fazendo várias correspondências, né? Muitas, muitas. Eu me separei aos 28, né? Então, É, então. duas, depois outra vez, depois. Uf. Então vamos lá. É, E sobre como é que a gente pode, vamos falar só um pouquinho da sexualidade, do porquê que a Lilith é importante. Isso também porque a gente está vivendo, acho que uma confusão tão grande nesse sentido, né? Hum, As pessoas querem se expressar, mas ao mesmo tempo ficam confusas, porque existe uma uhum, vontade de contrariar, né? É meio polêmico uhum. esse tema, mas assim, o que que você pode falar que a Lilith pode auxiliar nesse caso, assim, nesse autoconhecimento? Tá. Bom, ali o próprio mito da Lilith tem a ver com sexualidade, né? Uhum. Porque a indignação da Lilith é justamente ficar por baixo de Adão na hora do sexo. Ela Hum, não quer esse lugar de submissão, né? Ela não aceita. Então, o ponto de partida é daí, né? Do exercício da sexualidade com liberdade. E não só um exercício na mesma postura, né? Ou no que se espera de uma mulher, que ela se submeta, né? Então, quando a gente tem um acesso consciente a essa questão, a gente também vai reproduzir, enquanto mulheres, ah, uma atitude diferente. Por que que eu preciso ter uma prática sexual de submissão? Por exemplo, a um padrão que é imposto na indústria pornográfica, que exige que sim, a mulher sempre se coloque numa posição de submissão, é né? verdade. E aguente, esse é o ponto, e aguente com prazer esse lugar da submissão, né? Isso Uhum, pode ser real para algumas mulheres, mas eu te digo que são para bem poucas. Para a maioria delas, isso não é nada excitante, né? uhum, Então, o mito da Lilith já parte de um lugar muito sensível, né? Que é esse exercício da sexualidade, que é algo que exige o quê? Autoconhecimento, conhecimento do próprio sim, corpo, educação sexual, né? Então, sim, isso é muito vanguarda, muito, muito vanguarda para a total, cultura total, que a gente ainda tem, sim, né? Mas, de toda forma, esse é um questionamento importantíssimo que eu acho que está cada vez mais próximo. O movimento feminista se aproxima muito também do mito de Lilith, porque traz essas questões fundamentais, né? sim, E sim, expõe
declaradamente isso, né? De que a mulher não está aqui para ficar satisfazendo fantasia de homem nenhum. A mulher tem a sua própria vontade. Então, nesse sentido é que acontece o resgate da própria sexualidade, né? Das opções Uhum, que a mulher tem. Porque ela vai uhum. além desse lugar cultural acessível de imediato, de submissão, e ela começa a entender que ela pode explorar coisas diferentes, né? Que ela pode explorar o próprio corpo sem tanta vergonha, sem sentir culpa, né? Sim, sim, a culpa Então, cristã. é, então, E, bom, conhecer um pouquinho da Lilith também dá uma dica, né? Do que funciona nesse aspecto da sexualidade para cada mulher. Então, também é um estudo muito rico hum, nesse sentido, né? Para se uhum, descobrir no que te interessa, o que é capaz de criar em você uma motivação, né? Inclusive na esfera da sexualidade. Então, é interessante. Verbena, para a gente juntar com isso daí, só mais uma coisa. O que que a Lua tem a ver com a Lua? Essa conexão assim dos ciclos femininos com a Lua, né? Para as pessoas conseguirem olhar para isso de forma a se conhecer mais. Tem vários movimentos, né? Mas assim, qual é a correspondência que a gente pode estudar, se aprofundar um pouquinho mais para entender através da astrologia os nossos próprios ciclos? Uhum. Quais são os benefícios também de conhecer isso? Ah, legal. Todo mundo tem a lua em algum signo, né? Dos 12. Uhum, E é muito comum que quando a lua esteja passando pelo mesmo signo onde está marcado no nosso mapa de nascimento, a gente tenha uma sensibilidade mais exacerbada, né? Então, por exemplo, eu tenho a lua em touro, né? Ao longo de 28 dias, a lua vai fazer todo esse percurso ao redor da Terra e em algum momento ela vai estar num alinhamento que vai apontar para touro. Quando a uhum, lua estiver, então, nesse lugar, eu sinto essa energia de touro mais forte, porque eu já tenho esse marcador comigo, né? sim. Então, para quem está num trabalho com o feminino, de conhecer o funcionamento do corpo físico, esse é um ponto de partida interessante. Observar o que acontece no seu corpo físico quando a lua real está no lugar, naquele mesmo lugar onde ela estava quando você nasceu. Então, esse é um Uhum, ponto muito uhum, interessante. uhum. Outra coisa legal é observar qual é a fase da lua onde a mulher menstrua, né? Então, em que Hum, momento do circuito da lua você está em sintonia com esse movimento dessa lua, né? Não é a mesma para todas as mulheres. Tem mulheres que menstruam na lua nova, na lua cheia. Às vezes tem fases que a gente transita. Então, entre a lua nova e a lua cheia, em algum momento, a gente pode estar também numa fase interna de transição. E aí a gente observa se não tem algum ponto que também conversa com o nosso corpo físico. Então, na lua cheia, todo mês vai ser a lua cheia num lugar diferente, né? uhum, Então, não é porque eu tenho a lua em touro que eu sempre vou menstruar na lua em touro. Não é assim, né? uhum, Mas existe um ponto, talvez eu sempre menstrue na lua nova, ou na lua cheia, né? Então, conhecer qual é o momento da lua que conversa também com o seu corpo. Isso pode te dar uma dica, né, de que tá te mobilizando na sua condição feminina, se é um período de crescimento, de exposição, né? Se é um período de maior recolhimento, talvez você precise dar uma pausa em outras coisas, você está sendo muito exigida, né? uhum. Então, se eu estou numa lua minguante, menstruando na lua minguante, isso pode me silenciar mais e indicar que eu estou precisando de uma pausa, de diminuir o ritmo, né? Olha só que Então, legal. isso não. Sim. E aí, nesse período de introspecção, aí sim eu posso vivenciar aquilo que está marcado na posição da lua do mapa natal.
Então, ainda Hum, que a lua não esteja naquele lugar, mas eu entro numa conexão com o que aquilo quer dizer. Então, uma lua em touro é uma lua muito voltada para as experiências do sensorial, da alimentação, do prazer de estar numa companhia agradável, de receber essa energia de vitalidade a partir das emoções com as outras pessoas. Então, eu posso me permitir vivenciar isso que está no meu mapa natal, identificando isso no ciclo maior, que tem a ver com o corpo físico. Né? Então, dá para Verbena, fazer um ciclo prolongado. vai cair, porque Tá, bateu uma hora, mas aí a gente volta para tá terminar, bom, tá tá bom. bom?